Severo. Cleives Bertolete Devec, presente. Gilberto Luiz Mossato. João Paulo Melchior Elbel. Luiz Henrique Ranunci. Milton Zampieri. Odilon Campos Silveira Filho. Rafael Abner Severino. Ordem do dia. Leitura da redação final ao projeto de lei 14 de 2021. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Redação final ao projeto de lei número 14 de 27 de agosto de 2021. Processo número 1601. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Amélia, Paraná, para o exercício financeiro de 2022. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, aprovou e eu, Antônio Carlos Tamais, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Orçamento Geral do Município de Santa Amélia, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, referente aos poderes do município, compreendendo os órgãos de administração direta, estima a receita e fixa a despesa de R$ 23.634.600. Artigo 2º. As receitas estão estimadas por categorias econômicas segundo a origem dos recursos decorrentes do somatório da arrecadação de receita corrente e de capital, na forma da legislação vigente em conformidade com o disposto no anexo 1º, compreendendo. Inciso 1º, Poder Legislativo em R$ 1.050, corrente correspondente ao máximo de 7% da receita corrente líquida, efetivamente arrecadada no exercício financeiro que antecede o vigor desta lei, conforme determina a emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Poder Executivo, em R$ 22.584.600. Parágrafo único. A receita orçamentária será desdobrada nas seguintes categorias econômicas. Receitas correntes, R$ 21.005.600. Receitas de capital, total das receitas de capital, R$ 2.629.000. Total das receitas orçamentárias, R$ 23.634.600. Artigo 3º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo do inciso 2º da Receita. Artigo 4º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária será fixada em R$ 23.634.600, desdobradas nos termos do anexo 2º da despesa, compreendendo. Inciso 1º, Poder Legislativo, R$ 1.050. Poder Legislativo, R$ 1.050.000. Segundo, Poder Executivo, em R$ 22.584.600. Poder Executivo, R$ 22.584.600. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo e o Poder Legislativo, respeitadas as limitações legais no que concerne à realização de despesas com pessoal. Inciso 1º. Conceder pagamentos de gratificações adicionais e ou hora extras de acordo com o estabelecimento no Estado dos servidores públicos municipais. Segundo, proceder à criação de novos cargos e ou abrir novas vagas de servidores na medida em que forem surgindo a necessidade. Terceiro, proceder à nomeação de servidor na medida das necessidades e no limite das vagas criadas pela legislação própria. Artigo 7º. Para corrigir distorções ou
defasagem salarial, os vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos municipais deverão ser ajustados na mesma época de reajuste do salário mínimo fixado pelo governo federal. Artigo 8º. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como a referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 9º. A utilização de dotações com origens de recursos e convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com instituições financeiras, firmando convênio ou similares, como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano ou órgão competente para tal, para desenvolver metas ligadas ao Programa Paraná Urbano, Fundo de Desenvolvimento Urbano e outros programas da mesma natureza, obedecendo aos limites de capacidade de endividamento do município, consoantes normas do Banco Central, até o limite de 10% do orçamento geral do município. Artigo 11. Ficam os órgãos da administração direta dentro de cada poder, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, especialmente em seu artigo 43, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da receita orçamentária prevista em cada poder, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei. Parágrafo 1º. Ficam excluídas do referido limite as alterações realizadas por excesso de arrecadação de fontes vinculadas e por superávit financeiro de fonte vinculadas e apurados em balanços anteriores ao remanejamento em consonância com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 2º. A abertura dos créditos adicionais suplementares do Poder Legislativo, quando o recurso para sua cobertura for de cancelamentos, dotações do Poder Executivo, deverá ser solicitada através do ofício pela Câmara Municipal e só será efetivada após decreto do Executivo, respeitando-se para tantos os limites estabelecidos neste artigo. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda. Artigo 12-A. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado em lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará em crime de responsabilidade do chefe do Executivo, desde que haja previsão neste sentido em lei editada pela União. Parágrafo 2º. O prefeito deverá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Parágrafo 3º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas pelo Legislativo, no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 3º
inclusive custeio, será computada para fins de cumprimentos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 5º. Sobre pena de responsabilidade, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da promoção definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 6º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica. Artigo 7º. Na elaboração do projeto de lei orçamentária, deverá o chefe do Poder Executivo criar dotações orçamentárias para acomodar o percentual referido no percentual referido. Artigo 3º. Deste artigo, para que, durante a votação da mesma ou no decorrer do exercício financeiro, possa o Legislativo, no meio da alteração no projeto ou aprovação da respectiva, dar destinação ao respectivo valor na forma como deliberada. Parágrafo 8º. Se o Poder Legislativo não definir a forma como ser utilizado o recurso previsto no parágrafo 3º, por ocasião da discussão de projeto de lei orçamentária, poderá fazê-lo ao longo da execução orçamentária, por meio da respectiva lei, desde que até o último dia do mês de junho do exercício financeiro em vigor. Parágrafo 9º. No caso de impedimento de ordem técnica no empenho e despesa que integre a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Até 60 dias após a publicação da lei orçamentária ou da respectiva lei dispondo sobre a destinação de recursos, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término no prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de outubro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se até 30 de novembro ou 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 10. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 9º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 12. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultados fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
O montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reproduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 3º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas e aprovadas pelo Legislativo, independentemente da autoria. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Sala das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, 3 de dezembro de 2021. Odilon Campos Silveira Filho, presidente, Gilberto Luiz Mossato, membro, e Rafael Abner Severino, relator. Primeira discussão da redação final do projeto de lei 14 de 2021, de artigo por artigo. Senhor presidente, peço que a matéria seja discutida e votada com todos os artigos englobadamente. Está em votação o pedido verbal do vereador Gilberto Luiz Mossato para que a matéria seja discutida e votada com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Está em primeira discussão a matéria da redação final ao projeto de lei 14 de 2021, com todos os artigos englobadamente. Como ninguém quer discutir, está em primeira votação a matéria da redação final, projeto de lei 14 de 2021, com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 8 votos. Explicação pessoal para os vereadores inscritos na forma regimental. Passa a presidência ao vice-presidente. Senhores vereadores, colegas aqui do plenário, os internautas, primeiro quero dar as condolências aos familiares do seu Agnello Cordeiro dos Santos e também da Paula Cristina Brito, que faleceram essa semana e nos deixaram, mas estão com certeza na casa do Pai. Que Deus os acolha a sua alma e que conforte o coração dos familiares. Reforçando aqui também, quero fazer o reforço dia 8/12, às 19 horas, na quadra Esporte Corujinha, a formatura do Infantil 5º. Do Infantil 5º. Também quero anunciar aqui, já está liberado, já foi licitado, já está homologado, R$ 244.069,38 para a construção da quadra poliesportiva na terra indígena Laranjinha, no município de Santa Amélia, Paraná. Esse recurso da deputada federal Luísa Canziani, que já havia sido solicitado por nós e que já está liberado. Então quero fazer um agradecimento aqui à deputada federal Luísa Canziani, também ao Edmarzinho, prefeito de São Cílio Pavão, que articulou todo esse recurso, para que essa verba possa atender a nossa comunidade indígena Laranjinha. Às vezes a pessoa assim, fala, por que você é vereador, né? Então, está aqui, por que você é vereador. A gente que corre atrás, a gente que busca melhoria para o nosso município, a gente consegue resultado. Então, muito obrigado à deputada federal Luísa Canziani, ao Edmarzinho, por a gente ter mais um benefício para a nossa comunidade indígena Laranjinha. Quero também mandar um abraço para o Fabrício, o vereador Fabrício, também fez parte desse pedido aqui. O Fabrício hoje está em Curitiba, mas não podia deixar de esquecer de falar dele, que também fez parte desse pedido. Quero aqui agradecer a presença de todos, Lana, Pelé, nosso amigo Vinte, o Milton, né? Ex-vereador Vanderlei Diniz Luz, por estar aqui nos acompanhando. Os internautas, o Carlos Mossato, nosso primo, Gilberto, está lá em Curitiba, também está nos acompanhando. Então, agradecer a todos. Dizer que a nossa reunião transcorreu na forma regimental
e que está tudo conforme foi predestinado para a gente aqui nessa noite. Volto à presidência. Eu vou fazer uma correção que eu não acho correta, eu procurei aqui no regimento interno, Marlene, de passar a presidência ao vice-presidente. Eu discordo. Porque, vamos supor, eu sou o presidente e passo a vice-presidente. Então, quem tem que devolver para ele, para mim, é ele. Né? Eu não tenho, acho que eu não teria autoridade, né, Valéria, de pegar, de devolver. Então, eu acho que é uma coisa errada que a gente está fazendo aí. A gente poderia corrigir, né, Gilberto? Porque se eu passo a presidência para ele, quem tem que passar de volta para mim encerrar é ele. Né? Então, eu acho que é uma forma errada que a gente está fazendo que a gente pode corrigir. Nada mais a tratar, em nome de Deus, com a graça de Deus, declaro encerrado o trabalho da sessão. Vou convocar os senhores vereadores. Provavelmente vai ser quinta-feira, nosso extraordinário. Nós estamos aí atropelados com nossos projetos. Nós sabemos que 6 e 13 é o orçamento, a gente não pode fugir disso. Mas nós estamos tendo que vários projetos para a gente votar e encerrar. Então, provavelmente, quinta-feira, a gente vai fazer o extraordinário. Eu aviso no grupo, além do grupo, eu faço o comunicado um por um. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Rafa.